É claro que o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Judiciária na mão do Alexandre de Moraes é um grupo muito pequeno, inexpressivo. Não precisava fazer uma operação que o táxi foi para matar, para assassinar. Isso tudo é fantasia. Sabe por quê? Porque bastava simplesmente dizer, não vamos cumprir. Ele não tem força para... Sejam muito bem-vindos ao canal Porquê News. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Compartilhe com o máximo de pessoas e grupos para nos ajudar a crescer o canal. Médico de Lula diz que correu o risco de acontecer o pior com o petista. Em entrevista ao Fantástico, Roberto Calil Filho afirmou que a hemorragia cerebral colocou a vida do petista em risco. Foi uma situação bastante crítica com risco real de piora, afirmou Calil ao programa Fantástico, da TV Globo. Uma pessoa de 79 anos passar por uma situação tão grave e ter a recuperação tão rápida como foi a de Lula é no mínimo de se levantar dúvidas. Malafaia levanta a voz e pede a imediata prisão de Moraes. O pastor Silas Malafaia classificou como imoral e ilegal a prisão preventiva do general Walter Braga Neto, determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no último sábado. Malafaia afirmou que Moraes deveria ser preso. Segundo ele, uma conversa entre dois generais de 1 ano e meio atrás não é fato novo, nem tampouco fato concreto. O pastor questionou a materialidade das acusações, argumentando que não há evidências claras de que Braga Neto tentou obstruir as investigações. Abre aspas. Isso é uma vergonha, um abuso de poder do ditador da toga, para promover perseguição política. Fecha aspas. Malafaia também destacou que o inquérito em questão já havia sido concluído há mais de 10 dias, com mais de 30 pessoas indiciadas e o caso levado ao Ministério Público Federal. Abre aspas. Como alguém pode ser preso agora por obstrução de uma investigação que já foi concluída? Isso é um absurdo. A prisão de Braga Neto é imoral, ilegal e mancha o judiciário. Fecha aspas. Mas este é o Brasil da atualidade, onde os conceitos jurídicos parecem ser reescritos todos os dias conforme as conveniências, endossados por pares que moldam o sistema ao sabor de interesses próprios. O que resulta é uma enorme insegurança jurídica, e tudo em nome da democracia e da liberdade do cidadão em viver em um país onde os valores se encontram inteiramente invertidos, onde vilões são justamente os que pedem por clareza e defendem o fim das tiranias. Mas o que de mais grave pode resultar disso? A debandada completa dos militares da força para a reserva. Aqueles que já cumpriram seu tempo de serviço e continuam por mais um período podem solicitar desligamento imediato. Além disso, há os que ainda não estão em posição de reserva, mas podem simplesmente optar por deixar a força e se aventurar na iniciativa privada, seja como motoristas de aplicativo ou apostando no empreendedorismo. Isso porque ninguém acredita mais em uma carreira militar, sabendo que pode perder tudo que apostou na vida de um dia para o outro. Hoje se fala de atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023. Mas e amanhã? Para continuarem mantendo o poder sob controle? O que mais vão alegar para forçar um militar a seguir com as normas da conveniência? O quê? Que motivo será usado para desqualificar um militar? Ele pode ser condenado a perder tudo o que construiu na vida, acreditando que estava servindo o país, protegendo as fronteiras e se considerando um herói da nação. Tudo pode ser jogado no lixo da noite para o dia. E o que é pior, apenas pelo disse-me-disse. Essa é a primeira vez que se prende um general mesmo da reserva de 4 estrelas e do porte de Braga Neto. Você não acha que essa corda está esticando demais, não, Gerson? Está esticando demais, mas eu vou colocar esse tema em outra perspectiva, Paulo. Você sabe que eu estou falando dos Estados Unidos e, como eu tenho dito, nós temos uma vantagem por morarmos fora, que é a vantagem de estarmos 2 anos à frente na história do Brasil. É como se nós pudéssemos diariamente falar com você da audiência do Mundial Telenotícias, vindo do futuro e vindo hoje e dizer para você, eu já conheço o filme, sei o final desse filme, sei aonde vai chegar. Por que eu te falo isso? Porque quando a gente olha a eleição de Trump 16, Bolsonaro 18, a derrota de Trump em 20, derrota de Bolsonaro em 22, a invasão do Capitólio em 2021, a invasão da Praça dos Três Poderes ali no 8 de janeiro de 23. Então, todas essas histórias, elas têm uma semelhança que não é fortuita, ela não é ocasional, Paulo. Existe, sim, uma estratégia comum. O roteiro do filme é muito parecido. E por que eu falo para o general Braga Neto e para todos que estão nos ouvindo hoje? Nós teremos que enfrentar um período de bastante turbulência ainda nos próximos 2 anos. Quando eu estive na semana, há 15 dias, lá na Argentina, conversando com os presos políticos que lá se refugiaram, eu disse para eles, vocês sabem que nos Estados Unidos há centenas de pessoas que foram presas por causa da invasão do Capitólio e que foram ludibriadas, fizeram acordos de não persecução ou acordos junto com a promotoria e estão presos e serão soltos sabe quando? No primeiro dia da administração do presidente Trump. Veja a diferença. Biden foi o presidente de toda a história dos Estados Unidos que mais pessoas indultou e comutou penas em um único dia, de toda a história. Numa operação que remete os brasileiros a mais ou menos o que está sendo feito para acobertar a quadrilha da Lava Jato, desfazendo, com o auxílio de ministros da Suprema Corte, que vão desde o amigo do meu pai, mas até o advogado do presidente Lula, que se encontra dentro do próprio tribunal. E nós temos uma estrutura que foi montada dentro do governo para desfazer a Lava Jato. Veja que o presidente Biden não teve escrúpulo sequer de descondenar ou perdoar o seu próprio filho, que está envolto em um monte de ações de corrupção.
Essa submissão ao poder político levou o Brasil a uma sinuca de bico. Por quê? Porque nós temos um grupo que é uma organização criminosa que voltou ao poder. E pior do que isso, nós temos essa presença hoje do Supremo Tribunal Federal com uma legitimidade sendo erodida a cada dia. E eu vou te fazer uma provocação, Paulo. Me diga uma coisa. O ministro Alexandre de Moraes, ele manda esse delegado lá prender o general Braga Neto. Eu te pergunto, a polícia, esse grupinho de policiais federais teriam a capacidade de prender uma pessoa da Força Armada ou uma pessoa qualquer, por exemplo, alguém do estado de São Paulo, que a Polícia Militar de São Paulo dissesse assim: não vamos cumprir essa ordem, porque entendemos que essa ordem é ilegal. Por que ela ainda é cumprida? Porque existe o mínimo, o resquício de legitimidade. Você veja que aquilo que o Van Hatten fez, de dizer eu não vou depor. Por quê? Porque é errado, eu estou estribado na lei. Ele tomou uma atitude. Espero que o presidente da Câmara respalde. Alguns anos atrás, você lembra, você que acompanha a política há mais tempo, você lembra quando o Renan Calheiros simplesmente desconsiderou uma ordem do Supremo Tribunal Federal, não quis nem tomar conhecimento quando ele era presidente do Senado? Então você veja que é claro que o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Judiciária na mão do Alexandre de Moraes é um grupo muito pequeno, inexpressivo. Não precisava fazer uma operação que o táxi foi para matar, para assassinar. Isso tudo é fantasia. Sabe por quê? Porque bastava simplesmente dizer, não vamos cumprir. Ele não tem força para impor. Não tem força. Agora, por que é que a população, os militares, os congressistas se submetem? Porque ainda existe um resquício de legitimidade. Agora, se esse resquício, esse fio de legitimidade se romper, quem fará cumprir aquilo que o Supremo Tribunal Federal entende como correto? A sua interpretação da Constituição. Então você veja que a situação é muito grave, Paulo. Não é só dos militares, é um problema institucional do país. Presidente eleito nos Estados Unidos, Donald Trump faz ameaça ao Brasil. Declaração foi feita nesta segunda-feira. Veja o vídeo. Sobre política internacional, Donald Trump deu uma declaração importante aí nas últimas horas. Ele concedeu aquela que foi a sua primeira entrevista coletiva depois de eleito mais uma vez presidente dos Estados Unidos. E aí ele disse que o Brasil cobra impostos altos demais e que vai dar resposta, que os Estados Unidos, agora no novo governo, vão responder à altura. Vamos ver exatamente o que disse Donald Trump. We're going to be treating people very fairly. But the word reciprocal is important because if somebody charges us, India, we don't have to talk about own. If India charges us 100% and we charge them nothing for the same, they send in a bicycle and we send them a bicycle, they charge us 100 and 200. India charges a lot. Brazil charges a lot. If they want to charge us, that's fine, but we're going to charge them the same thing. Vamos lá, Rodrigo Constantino, como analisa essa fala? Bom, em primeiro lugar, Abraão, o presidente Trump está certo. O Brasil taxa demais. É um país protecionista e cria reservas de mercado para produtores locais por meio de tarifas absurdas. É um dos países que mais tem tarifa no mundo, fora outras regulações que são tarifas indiretas, para dificultar o acesso do brasileiro, do consumidor brasileiro ao produto final importado. E às vezes é um insumo também para a indústria que chega muito caro. Então, vamos começar pela premissa. O Brasil taxa demais, o presidente Trump está certo. Aí ele vem com essa ameaça de retaliação, né? O economista francês Frédéric Bastiat, ele tinha um texto muito interessante sobre isso, que dizia o seguinte: se ele criava dois países fictícios, dizia um resolveu taxar, aí o outro, para se vingar ou retaliar, ia lá e taxava também os importados daquele país para o seu. Era como você dar um tiro no próprio pé para atingir o adversário. Do ponto de vista econômico, o Bastiat está coberto de razão. Se o Trump impuser tarifas aos produtos brasileiros, isso vai prejudicar a economia americana, o consumidor americano e a inflacionário e tudo mais. Tá certo. Só que me parece, eu já fiz esse diagnóstico antes, que o Trump, ele é um pouco protecionista, mas ele não é um mercantilista old fashion. Ele usa a ameaça da tarifa como uma alavanca, um leverage na negociação. E esse tipo de ameaça surte efeito, porque o mercado americano consumidor é o maior do planeta. É 1/4 do PIB do mundo. Então, eu acho que é bom levar a sério a ameaça do presidente americano. Se ele começar a negociar e tentar colocar aumento de tarifa para os produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos, isso vai afetar bastante nossa economia, nossa balança comercial. Alguns setores vão ficar muito incomodados com isso. Então, é aí que vem a pressão para que o Brasil reduza as tarifas de importação dos produtos americanos. E é com isso que o Trump está contando. Eu acho que todo mundo ganha, menos alguns poucos produtores locais privilegiados, subsidiados, protegidos. Todo mundo ganha se a ameaça do Trump for crível e se o governo brasileiro tiver juízo e escutá-la. Olha só, a deputada Bia Kicis já está com a gente aqui também, como anunciado no início, completando aqui a nossa bancada. Deputada, tudo bem? Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite, que bancada maravilhosa essa, né? Imagina. Ô, deputada, vou puxar aqui de onde deixou o consta. Será que isso vai produzir o efeito necessário no governo Lula aqui no Brasil? Será que vai fazer com que, do lado de cá, o Brasil também reveja seus impostos, baixe alguma dessas taxas? Ou não? Pelo menos do que a gente viu até agora, não é do feitio do governo Lula cortar impostos, né? Muito pelo contrário, o governo está caminhando na direção contrária, né? É uma agenda arrecadatória. Será que agora, com essa ameaça do Donald Trump, as coisas podem mudar, deputada? Eu acho muito difícil, porque eu acho que esse governo ele não busca o diálogo, ele não busca a integração, ele busca só o caos, né? Busca encher os bolsos dos amigos do rei, né? do governante aí. Então, eu acho muito difícil que qualquer coisa que seja para melhorar a vida do brasileiro e para dar uma arrumação nesse governo, acho que eles não têm interesse, na verdade, em atender, não. Nos comentários, o que você acha sobre este assunto?
Deixe seu like e compartilhe este vídeo.